Irmãos e irmãs, vamos então nos debruçar sobre o Evangelho. Esse encontro com Jesus com os apóstolos e mais especificamente agora Tiago e João, que vêm conversar com Jesus e vêm para ele fazer um pedido. Primeiro eles introduzem esse pedido dizendo: olha, queremos que faças por nós o que vamos te pedir. E Jesus, com muito carinho, ainda responde: o que quereis que eu vos faça? E eles pedem: deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Essa palavra parece uma palavra um desejo bastante santo, né? Senhor, queremos estar contigo, à tua direita e à tua esquerda, na tua glória. Mas, se a gente olhar todo o texto do Evangelho, no final, o que acontece quando Jesus começa a explicar para eles? Os outros apóstolos ficam indignados com Tiago e João. Então, esse desejo do Tiago, do João, não era um desejo, ainda uma compreensão que eles tinham de Jesus, ainda muito limitada. Eles imaginavam Jesus um rei, né? Um rei messiânico, tipo Davi, aonde eles sentariam, então, quando agora Jesus assumisse, fosse restaurar o reino de Israel, eles sentariam, quando Jesus estivesse na sua glória de rei, sentassem à direita e à esquerda. Seriam os lugares mais importantes do reino. Então Jesus diz: olha, vocês não sabem a dimensão daquilo que vocês estão falando. E o que Jesus remete imediatamente? Pergunta: olha, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E qual é o cálice que Jesus vai beber? Da cruz. O batismo que ele vai ser batizado é o da cruz, batismo no sangue. Vai ser lá mergulhado no sangue de Jesus. Jesus vai ser mergulhado no sangue. E eles perguntam: primeiro, antes de vocês pensarem em glória ou em glórias, primeiro é preciso pensar na cruz. E aqui então tem um caminho, né, que para nós é claro, como cristãos, temos que ter clareza isso. O caminho da glória, o caminho do céu, aqui na terra, é a cruz. Ou seja, eu não devo pensar uma outra coisa fora disso. Aquela frase que Jesus diz: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então a cruz é o caminho para chegarmos à glória de Deus. Então Jesus nos coloca nessa direção. E nós falamos muitas vezes sobre isso, entender que cruz não significa apenas o sofrimento, mas é a dimensão de assumir na nossa vida a amar como Cristo amou. Assumir esse amor que se derrama na cruz, todos os dias da nossa vida, nessa escolha que te faz. O sofrimento vai ter momentos alegres, vai ter momentos de sofrimento, mas o cristão escolhe sempre o caminho daquele que se dá, aquele que dá a sua vida pelo irmão, aquele que sai de si para dar-se ao outro. Isso nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Então a cruz, ela é o caminho de vida eterna. E Jesus na cruz, justamente ele dá a sua vida por amor a todos, e nós também somos chamados a seguir o mesmo caminho. Então, o céu é o que nos espera, mas o caminho nós precisamos subir o Calvário para chegar no Tabor. Jesus, ao longo da nossa vida, vai dar muitos momentos de Tabor, mas esses tabores da terra vão nos fortalecer para a nossa conversão, para o nosso apostolado, para a nossa missão,
e isso, nessa missão, é levar a nossa cruz com alegria e com esperança. É amar, é aprender a amar o irmão, aprender a amar a Deus da maneira de Jesus. Isso é assumir a nossa cruz. E de fato, porque o que acontece na cruz, ela não tem, o valor não é o sofrimento em si, apenas se isolar o sofrimento, mas o que moveu, ou seja, Jesus, ele, por amor a toda a humanidade, se coloca em nosso lugar e dá a sua vida. É um sofrimento que precede o sofrimento é a obediência ao Pai, a vontade do Pai, o amor a toda a humanidade, o dar-se livremente por todos. Então, e essa atitude que a gente tem que ter, seja diante do sofrimento, das alegrias e das dificuldades que passam na nossa vida. Porque esse é o caminho do discípulo de Jesus. Não tem como a gente desviar. Ao final do Evangelho, Jesus nos dá um ensinamento, que reúne os apóstolos, agora estavam indignados com Tiago e João. Jesus faz uma comparação entre os reinos do mundo, aqueles que têm poder e os cristãos. O que ele diz? Olha, Jesus os chamou e disse: vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Por que esse é o nosso caminho? Porque o Filho do Homem, porque Jesus não veio para ser servido. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Então, a nossa vida deve ser semelhante à vida de Jesus. Então, o Espírito Santo vai nos conduzir nessa direção. Se a gente quer ser grande diante de Deus, a gente precisa olhar para Jesus, o que significa ser grande. A gente meditar, por exemplo, a Via Sacra. A gente vai entender o que é ser grande para Deus. Tem que olhar para Nossa Senhora. O que é ser grande para Deus? Se colocar, então, se nós queremos a atitude que torna o discípulo grande diante de Deus, é a atitude do servo, a atitude daquele que se faz servo, livre, porque o cristão, ele é chamado, só que esse ser servo, esse ser escravo de todos, não é um escravo que agora está preso numa corrente e ele é obrigado a fazer isso. Não, ele livremente, como Jesus fez. Jesus diz: olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, eu me faço servo livremente de todos, eu me faço o escravo de todos. E Maria diz: olha, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela livremente escolhe ser, aceita livremente ser a serva do Senhor. São Paulo vai dizer: eu sou prisioneiro do Senhor, mas um prisioneiro livre. Ele livremente se coloca pequeno diante de Deus. E se abandona aonde? Na vontade do Pai. Porque, meus irmãos, esse é o nosso caminho. A gente não precisa imaginar uma coisa diferente. Não. O caminho de Jesus é o nosso caminho. Ou seja, o que foi central para Jesus na sua vida? A vontade do Pai. Então, qual é o centro da nossa vida? A vontade do Pai. E se ele se fez servo de todos, se lembra na última ceia? O que ele fez na última ceia, Santa Ceia? Ele teve uma atitude de servo, de escravo. O escravo fazia aquilo na época de Jesus.
Ele se cingiu e foi lavar os pés dos seus apóstolos. E disse para eles fazerem a mesma coisa. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser felizes. Entenderam o que eu fiz, ele disse? Eu, sendo mestre e Senhor, vos lavei os pés. Façam a mesma coisa. Então, hoje Jesus está nos chamando a atenção para essas escolhas que a gente precisa fazer para realmente ir para o céu, para participar da sua glória. Porque o menor, aquele que se faz o menor, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E qual é essa exaltação? Qual é a exaltação que Deus dá? A glória do céu. Qual é a exaltação que a gente espera? Maior exaltação é estar com Deus na sua glória. E isso é Deus que nos dá. Então o caminho para chegar na glória é o caminho dos servos, daqueles que se fazem servos como Jesus se fez. E é isso que ele diz no texto aqui do Evangelho. Olha, por quê? Vocês devem ser escravos, ser servos, por quê? Porque eu não vim para ser servido. Então, se ele não veio, sendo Deus, se fez servo, nos convida a fazer essa escolha também. E isso vai ser também nas nossas escolhas do nosso dia a dia. E a gente vai olhar o quê? A meta da nossa vida. Como é que nós tratamos as pessoas? Como é que o que está movendo o meu coração? No relacionamento com as pessoas, como é que eu me coloco? Na minha família, no trabalho? O que está movendo o meu coração? Porque ali vai, onde é que está o tesouro do nosso coração? É Deus. Eu sou capaz de servir, eu sou capaz de pedir perdão, eu sou capaz de a gente procurar o último lugar, ou procuro o lugar mais importante. Então, no reino de Deus é o contrário. O mais importante é aquele que vai ser servo. Por quê? Porque ele vai estar seguindo, vai estar sendo semelhante à imagem do Filho de Deus. Está escolhendo o caminho que Jesus escolheu quando veio à Terra. Então, nós, como discípulos de Jesus, escolhemos esse caminho. Nós não podemos escolher, se a pessoa quer escolher o outro caminho, ela tem liberdade de escolher, mas ela não vai estar seguindo o caminho dos discípulos de Jesus. Porque aqui Jesus diz, olha, ele fala para os apóstolos, ele fala para os discípulos, para aqueles que querem segui-lo. Então, aqueles que me seguem, aqueles que querem a glória de Deus, querem estar com Deus no céu, devem fazer essa escolha na terra. Ou seja, eu livremente escolho ser servo do Senhor, ser servo dos meus irmãos, ser servo de todos, como Jesus fez. Essa é a escolha que precisa fazer. E é claro, não só uma escolha que fique na nossa mente, mas uma escolha que nos faz mudar as nossas atitudes em relação a Deus, primeiro acolhendo a sua vontade, livremente, seja aquilo que Ele quiser para nós, como Jesus fez. Ele acolhe a vontade do Pai, acolhe a cruz livremente, e também na relação com os irmãos, onde nós nos colocamos olhando, amando o irmão e se colocando também como servo, como aquele que está ali para usar de misericórdia, usar de compaixão, servir, ver o que o irmão precisa. Uma vida totalmente não voltada para si, mas voltada para Deus e voltada para os irmãos. Então vamos pedir a Deus que nos fortaleça, envie o seu Espírito Santo para que converta o nosso coração, porque as nossas tendências naturais muitas vezes são semelhantes a essa de Tiago e João. Nós queremos as glórias humanas e às vezes nos prendemos nessas glórias humanas e ficamos às vezes frustrados porque não temos essas glórias humanas, ficamos com inveja de quem tem glórias humanas, ficamos cobiçando essas glórias humanas. Não, nós devemos renunciar a isso e optar por uma vida sóbria, vida livre, onde Deus seja o centro da nossa vida e a sua palavra seja a luz para os nossos passos. Então nós vamos conformando a nossa vida cada vez mais a Jesus. E conformar Jesus na nossa vida significa estar no rumo do céu. Quanto mais semelhante a gente nessa vida a gente for a Jesus,
mais próximo está do caminho da santidade. E ao final da nossa vida aqui na terra, iremos então, Deus vai nos exaltar. Aquele servo que é servo, né, perseverante, Jesus fala, aquele feliz o servo que o Senhor chega a encontrar, né, vigilante quando o Senhor voltar, cuidando da casa, fazendo o serviço, né, ou seja, atento ao Senhor, porque o Senhor mesmo entrará e Ele se cingirá e servirá o servo, ou seja, o Senhor vai dar a glória para esse servo, que somos nós. Então vale a pena essa escolha, vale a pena a gente realmente escolher o caminho dos servos, o caminho de Jesus, o caminho daquele que se nos coloca em primeiro, mas se coloca aqui na terra como aquele que é servo, que serve a Deus, que serve os irmãos. Vamos fazer um breve momento de silêncio, irmãos e irmãs, para que essa palavra possa entrar no nosso coração agora, para que ela não se perca, não se dissipe, e o Senhor possa fazer então morada no nosso coração. Irmãos e irmãs, aqui é o Padre Miguel, pároco da Paróquia São Martinho. Eu quero rezar uma Ave Maria e dar uma bênção para todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Você é muito importante, você é uma alegria para nós. Então, quero rezar contigo, entregar você nas mãos da Virgem Maria. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.